Veja o que eu vou fazer com esta folha de papel. Eu dobro a primeira vez e essa primeira dobra pode ser feita de qualquer modo. Mas a segunda dobra tem que ser feita com cuidado. Assim não vale. É preciso que uma borda do papel caia sobre a outra. Agora sim. Você sabe o que é isso? Você é capaz de descobrir o que é isto aqui? Olha só. Vamos ver se o carpinteiro caprichou. Está certinho. Está no esquadro, como eles costumam dizer. As armações das portas e janelas das nossas casas, feitas em madeira ou então em metal, são chamadas de esquadrias. Talvez passando pela rua, na porta da oficina de serralheria do seu Antônio, você já tenha visto um anúncio assim: fazemos esquadrias em metal, em ferro ou em alumínio. Eles chamam de esquadrias aquelas armações, porque para construí-las eles usam um esquadro. Não um esquadro como esse, feito em papel. Existem esquadros próprios para aquelas profissões. Portanto, isto aqui que a gente fez com uma simples folhinha de papel é um esquadro, é um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. E se você prestar atenção, vai ver que existe um mundo de ângulos retos à nossa volta. Nas portas, nas janelas, nos cantos das paredes, nas pontas das mesas. Há ângulo reto na capa do livro. Veja só. Os 4 cantos da capa do livro são retos. Este ladrilho tem a forma de um quadrado. E nos seus 4 cantos, nós temos também a presença do ângulo reto. Esse taco é de forma retangular. Os seus 4 bicos também são retos. Agora observe este ladrilho aqui, o sextavado. Será que existe algum ângulo reto? Algum canto desse ladrilho é reto? Vamos verificar. Esse aqui não é. E como todos os outros são iguais, então nenhum ângulo desse ladrilho, nenhum canto desse ladrilho é reto. Agora este outro. Você identifica nele a presença de algum ângulo reto? Olha só, este aqui não é. Fica sobrando tudo isso aqui. Agora, este outro canto, este é reto sim. Portanto, neste ladrilho, alguns cantos são retos e outros não. Faça um esquadro de papel como esse, com uma folha de papel, e depois saia por aí descobrindo ângulos retos. Você vai se surpreender. Agora eu vou usar o esquadro de papel para desenhar. Para começar, vamos fazer um retângulo. Um canto reto, aqui. Outro canto reto, aqui. Mais um. E está feito o retângulo com os seus 4 cantos retos. Agora um quadrado. Começo desenhando um canto reto do quadrado. Aqui. Agora um outro. Mas o quadrado deve ter os 4 lados iguais. Por isso eu vou marcar a medida do lado aqui no próprio esquadro, com essa marquinha aqui. Transporto essa medida para cá. E está aí, um quadrado construído com o esquadro de papel. Faça um esquadro como esse e aceite esse desafio. Desenhe uma figura de 4 lados, mas que só tenha 2 cantos retos. Eu vou fazer outra vez o ângulo reto dobrando a folha de papel. A primeira dobra é qualquer.
mas a segunda dobra tem que ser feita com cuidado. Assim não vale. É preciso que as duas bordas fiquem superpostas. Está aqui o ângulo reto. Agora vou dobrá-lo ao meio, com uma terceira dobra. Veja, este ângulo é metade de um ângulo reto. Como o reto mede 90 graus, este mede 45 graus. Este é um ângulo de 45 graus. Eu quero lhe mostrar algumas situações cotidianas onde este ângulo aparece. Aquela placa está indicando que é permitido estacionar, mas a 45 graus. E o que é que isso significa? Olha só essa maquete. Os carrinhos aqui estão estacionados a 45 graus. E o ângulo de 45 graus é esse que as faixas amarelas fazem com a calçada, com a sarjeta. Por que estacionar a 45 graus? É que no estacionamento a 45 graus cabem mais carros do que naquela forma convencional de estacionar paralelamente à calçada. E diante dessa constatação, alguém podia perguntar, e por que não então estacionar a 90 graus? Certamente a 90 graus cabem mais carros ainda. Sim, isso é verdade. Acontece que estacionando a 90 graus, a manobra fica dificultada. Para entrar ou sair da vaga é mais difícil do que quando se estaciona a 45 graus. Além disso, estacionando a 90 graus, vai sobrar aqui na faixa da rua transitável um espaço menor, um espaço mais restrito para o trânsito. Você está vendo que o estacionamento a 45 graus tem lá as suas vantagens. Agora, uma outra situação cotidiana, onde aparecem os ângulos de 90 e de 45 graus. Essa peça é chamada pelos encanadores de curva ou cotovelo de 90 graus. A razão do nome é a seguinte: eu vou engatar aqui 2 pedaços de tubo plástico. Olha lá o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Esta outra peça é chamada de curva, cotovelo ou joelho de 45 graus. Vamos entender a razão desse nome. Pode parecer estranho chamar isto aqui de curva de 45 graus, porque este ângulo aqui é visivelmente maior do que um ângulo de 45 graus. Por que então esse nome, curva de 45 graus? A razão é a seguinte: se não houvesse esta peça, o jato de água que vem por essa tubulação seguiria nessa direção. Com essa peça, o jato sofre uma mudança de direção, uma mudança de rumo, um giro. E esse giro é que tem 45 graus. Está explicado então por que é que esta peça se chama curva ou cotovelo de 45 graus. A gente mostrou o ângulo de 45 graus nos estacionamentos e naquela peça usada pelos encanadores. E agora eu quero usar o ângulo de 45 graus para fazer um desenho. Vou começar desenhando um ângulo de 45 graus. Ao lado dele faço um outro também de 45 graus. E com 2 de 45 graus já temos aí 90 graus. E assim, com 8 ângulos de 45 graus, completei a volta, dei o giro completo de 360 graus. Agora vou marcar um ponto vermelho sobre uma destas linhas e sair dela, formando 45 graus, até chegar na linha seguinte. Nesse ponto, repito a operação.
outra vez o ângulo de 45 graus aqui. E assim por diante. O resultado, essa linha vermelha, é uma espiral construída com um ângulo de 45 graus. E agora eu quero lhe mostrar um outro desenho que também foi construído com um ângulo de 45 graus. É essa rosa dos ventos. Veja só, a direção norte-sul faz 90 graus com a direção leste-oeste. E as direções nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste, elas fazem 45 graus com aquelas outras direções. Veja aqui os ângulos de 45 graus. Portanto, também nessa rosa dos ventos foi usado o ângulo de 45 graus. Esse é o meu amigo Gustavo, uma fera no skate. Gustavo, dá um 360 para a gente ver. Certo. Como é que é o 360, Gustavo? Eu começo olhando para você, dou uma volta completa e termino olhando para você. Certo. Agora um 180. Isso. E o 180, como é que é? Eu começo olhando para você, dou meia volta e termino de costas para você. Certo. Obrigadão, Gustavo. O Gustavo sabe o que está dizendo? Quando adulto, certamente não vai ser daquelas pessoas que num dado momento da vida dizem assim: "Ih, minha vida não está legal, eu estou precisando dar uma guinada completa de 360 graus. É que quem dá uma guinada completa de 360 graus, volta na mesma, não sai do lugar. Brincadeiras à parte, o fato é que naquele movimento do skatista existe uma noção de ângulo extremamente importante. É a ideia de ângulo associada a giro, a mudança de direção. Essa ideia é extremamente útil, por exemplo, na navegação. Esse é um mapa de navegação aérea usado pelos pilotos de avião. É quase impossível voar sem ter um mapa como esse. Para se localizar, para traçar as rotas, os pilotos usam um transferidor. Com um transferidor se mede um ângulo. Há transferidores assim, de uma volta completa, 360 graus. Outros têm meia volta, só 180 graus. Esse é aquele transferidor grande de madeira que nós, professores, usamos para fazer desenho na lousa. E eu quero lhe mostrar como é que se mede um ângulo usando o transferidor. Olha só. Bem, aqui está o ângulo. E nós vamos medi-lo usando o transferidor. Todo transferidor tem um centro, que neste aqui está assinalado por esse pequeno traço. E a primeira regra a ser observada é a seguinte: o centro do transferidor deve ser colocado sobre o vértice do ângulo. Mas não assim. É preciso que o diâmetro do transferidor, que é esta linha, fique sobre um dos lados do ângulo. Assim está correto. Aonde o outro lado do ângulo cruza com o transferidor, nós fazemos a leitura. 10, 20, 30, um pouco menos do que 40, uns 37, 38 graus aproximadamente é a medida desse ângulo. Agora a gente vai mostrar o que é que os ângulos têm a ver com a aviação. Veja, esta é a ampliação simplificada de um mapa de navegação aérea. Este ponto representa o aeroporto de Aracaju, capital do estado de Sergipe. E este outro, o de Maceió, capital de Alagoas. Separando os dois estados, nós temos o Rio São Francisco. Ligando em linha reta este ponto àquele, nós temos a rota do voo. E aqui está escrito um número, 64. É o número deste voo, rota 64. Que significado tem esse número? Veja, com centro em Aracaju, está aqui desenhado um transferidor. Pois eu vou colocar sobre ele um transferidor de verdade, com o zero neste ponto aqui. Por convenção, essa é uma convenção internacional, o zero corresponde à direção norte. Pois bem, essa é a direção do voo, e esta é a direção norte. 64 graus é este ângulo aqui, que a direção norte faz com a rota do voo. Com outras palavras, a partir da direção norte, com centro em Aracaju, girando 64 graus, a gente vai bater lá
em Maceió. Olha só que curioso, 64, o número da rota é a medida de um ângulo. Esse aqui está na rota 53, e você já sabe o que é que isso significa. Isso quer dizer que o avião segue numa direção que forma um ângulo de 53 graus com a direção norte. Este ângulo aqui mede 53 graus. Agora, suponhamos que, seguindo por esta direção, num dado momento do voo, o comandante receba uma orientação, desviar o seu rumo 18 graus para a direita. E agora? Para onde é que ele vai? De novo, ele segue na rota 53 e recebe a instrução, desviar o rumo 18 graus para a direita. Aí o que ele faz é isso, e passa a seguir nessa outra direção. Veja então que 18 graus é um ângulo de mudança de rumo, é um ângulo de mudança de direção. Com esses exemplos que a gente viu, está dando para perceber que os ângulos são usados por navegadores, desenhistas, encanadores e marceneiros. Além desses, muitos outros profissionais usam essa noção. E o que eu vou lhe contar agora aprendi com o médico ortopedista, o Dr. Itiro Suzuki. Essa radiografia é da coluna de um paciente. Ela foi tirada com a pessoa na posição vertical e a radiografia foi tirada de perfil. Essa pessoa apresentava um problema aqui na região lombar, na base da coluna. Para desenhar este ângulo, o médico fez assim. Este lado do ângulo fica determinado por esta linha aqui, na base da vértebra. E este outro lado do ângulo é uma direção horizontal. No caso deste paciente, medindo o ângulo, o médico encontrou 45 graus. Bem, o Dr. Itiro contou o seguinte, que existe uma faixa de normalidade para esse ângulo. Quando o ângulo ultrapassa um pouquinho essa faixa, como era o caso deste paciente, o problema pode ser resolvido com a fisioterapia. Mas quando o ângulo passa de muito dessa faixa, aí é necessária uma solução um pouco mais drástica. Você está vendo que nem os médicos escapam dos ângulos. Uma outra situação curiosa relacionada com os ângulos tem a ver com a visão. É que com a cabeça parada, movimentando apenas o globo ocular, o nosso ângulo de visão é de aproximadamente 180 graus. Para conseguir mais do que isso, só virando o pescoço, ou então o próprio corpo. Já a coruja tem o globo ocular fixo. Ela não consegue fazer esse movimento aqui com os olhos. E por ter o globo fixo, o seu ângulo de visão é pequeno, com a cabeça parada, porque a coruja consegue girar o pescoço 270 graus para um lado e 270 graus para o outro lado. E nisso a bichinha leva uma baita vantagem sobre a gente. Nesse programa nós exploramos a noção de ângulo. Vimos dois aspectos desse conceito. Um deles é o ângulo como canto, como bico. É o caso, por exemplo, dos ângulos deste ladrilho. Cada ângulo é uma abertura. O outro aspecto é aquele em que o ângulo aparece associado à noção de giro, de mudança de direção. E como exemplo desse significado, nós podemos pensar no movimento realizado pelos ponteiros de um relógio. O ponteiro grande de um relógio gasta 1 hora para dar um giro completo, para rodar 360 graus. Já o ponteiro pequeno realiza o mesmo movimento em 12 horas. Neste programa, além destes dois significados, nós vimos que a noção de ângulo aparece em diversas situações cotidianas e que ela é útil em muitas profissões. Para completar, eu quero lhe dizer que a noção de ângulo é um conceito chave na matemática, é um conceito fundamental para se entender uma série de propriedades das figuras.